Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. Caros ouvintes, creio que já abordei este assunto no meu ponto de vista anterior, mas há elementos novos que me obrigam a voltar a ele e tem que ver com o funcionamento da AIMA, a Agência para a Imigração e Asilo. Isto porque, nesta última semana, fomos confrontados com uma situação absolutamente insólita. É que já era conhecido que haverá cerca de 400 mil pedidos de agendamento junto da AIMA, de cidadãos estrangeiros que estão em Portugal, precisam de regularizar a sua situação, renovar os seus documentos, garantir que estão em Portugal numa situação legal, que lhes permita, de facto, a sua integração plena na sociedade portuguesa, e esses cidadãos foram confrontados com a notificação de que, se quiserem ser atendidos com prioridade, terão de pagar 400 euros de emolumentos. Pagando à cabeça esses 400 euros, então os seus casos seriam então agendados e, pior ainda, se no prazo de 10 dias não pagassem os 400 euros, os seus pedidos seriam dados como desistência, seria considerado desistência e os seus pedidos já não seriam apreciados. Ora bem, é preciso dizer que isto é uma verdadeira barbaridade. Não só porque, nos termos da lei, qualquer cidadão tem o direito de requerer o que entender à administração pública, por meio de razão, cidadãos que, para terem a sua vida regularizada em Portugal, a sua situação familiar, a sua situação laboral, a sua situação contributiva, precisam de tratar desses assuntos e a administração pública portuguesa, neste caso a Agência para a Imigração, tem o dever indeclinável de tratar esses assuntos. Bom, e como não o faz, então o que vai fazer é portar-se como um verdadeiro candongueiro, ou seja, o Estado aqui parece um candongueiro, que é como quem diz, se nos pagarem já 400 euros, têm a possibilidade de resolver o seu problema e, se não pagarem, o problema não se resolve. Ora, isto é absolutamente inaceitável. E quero dizer que já subscrevi, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, um requerimento que será apreciado nesta quarta-feira para que o Ministro da Presidência, que é o responsável para as migrações no Governo, vá à Assembleia da República explicar esta situação para que se lhe diga que isto é absolutamente inaceitável e os cidadãos não podem ser tratados desta forma. E se há que esta situação resulta da forma absolutamente irresponsável e desastrada como foi feita a extinção do CEF. A extinção do CEF não era necessária, havia situações obviamente a corrigir no CEF, mas elas deveriam ser corrigidas sem a necessidade de extinguir o CEF. Ora, essa extinção do CEF, com a criação da agência da AIMA, foi, aliás, um acordo feito na altura entre o governo do Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, foi a forma que o Partido Socialista, que estava em minoria, negociou para viabilizar a extinção do CEF, dando como contrapartida, na altura, ao Bloco de Esquerda, a criação da Agência para as Migrações. Bom, isto revelou-se desastroso pela forma como foi levada à prática. Não é que a ideia de separar as funções policiais das funções administrativas fosse uma má ideia, é uma ideia, aliás, defendida, inclusivamente pelo meu próprio partido, mas a forma como isto foi feito resultou num verdadeiro desastre, porque a AIMA nunca funcionou e acumularam-se os processos por resolver e agora chega-se a uma situação desta. Claro que o atual governo vai dizer que herdou uma péssima situação, e é verdade, herdou uma péssima situação. Agora, o problema é que isto tem que ser resolvido. Ou seja, o governo tem que tomar as medidas necessárias para que este problema seja enfrentado. Claro que não será tudo resolvido do dia para a noite, porque os processos que se acumularam foram muitos, mas há que tomar medidas para resolver, e a medida a tomar não é esta. Não pode ser exigir às pessoas dê-nos cá 400 euros para que o problema seja resolvido, quando todos os cidadãos, nos termos da lei e da Constituição, têm direito a que os requerimentos que fazem à administração pública sejam efetivamente tratados, tanto mais quando estamos a falar de regularização que é necessária para os aspectos mais elementares da vida das pessoas. E, portanto, esperemos que esta medida seja revogada, que não vá por diante esta ideia peregrina da exigência à cabeça dos 400 euros para tratar destes assuntos e que se encontre uma solução que vá de encontro aos direitos fundamentais dos cidadãos envolvidos, porque isso também é muito importante, não apenas para eles, mas para o conjunto da sociedade portuguesa e para promover a integração daqueles que vivem e trabalham entre nós e que não têm a nacionalidade portuguesa. E, portanto, os meus votos vão para que este problema seja efetivamente resolvido, mas até lá o Governo tem que
explicar ao país que medidas é que tenciona tomar para resolver este gravíssimo problema que afeta a Agência para as Migrações. Ponto de vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.